Boa tarde a todos. Obrigado pela presença nesse dia frio, que a gente poderia estar em casa, né, embaixo da coberta, assistindo um filme, comendo uma pipoca, mas graças a Deus aqui a casa está cheia, são várias e várias pessoas vindo aqui ouvir a palavra de Deus, buscando um ensinamento, buscando algo que conforte nossos corações nesses dias tão difíceis. Pode ser que nós aqui estejamos passando por necessidades mais sérias, mais graves, mas a gente sabe que o mundo todo ele está bem complicado. É pandemia que não acabou, é guerra que está acontecendo em outros países, é inflação, é desemprego, é doença, é varíola dos macacos para ajudar. Uma pandemia quer acabar, aparece uma outra. Mas vamos seguir em frente, vamos pegando com Deus e vamos pedindo força e vamos tentar, né? Não se conformar, mas se adaptar à situação. Eu falo se adaptar assim, saber do uso da máscara no lugar correto, saber dos atos preventivos para que a gente não pegue mais esse Covid aí, que tanta gente já levou embora. Seguindo sempre os caminhos do Cristo aí, que Ele é que veio nos dar a receita de como passar por essas tribulações todas da vida, de cabeça erguida. O que cai, levanta, pega na mão dele e segue em frente. E como ele nos ensinou, onde houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, que lá ele estaria, com certeza ele já está por aqui. Eu convido a todos então a elevar o pensamento a Jesus e a gente fazer uma oração para a gente dar início à nossa palestra, com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja, graças a Deus. Vamos lá então. Jesus, em sua breve passagem pelo mundo, viveu 33 anos, sendo que 30 deles passou quase que despercebido. Nasceu Zerados, que ainda criança, por volta dos 12 anos, quando visitou o templo em Jerusalém com seus pais, se perdeu. Quando seus pais retornaram para buscá-lo, foi encontrado 3 dias depois, ouvindo e fazendo perguntas, e também respondendo às autoridades da época, ficaram espantados com suas respostas. Isso está lá em Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. Então a gente vê que desde criança ele já tinha essa mensagem divina no seu DNA, no seu gênero. E também Jesus, né, ele já veio com essa missão de trazer a luz para a gente, não só para o pessoal de Jerusalém na época, mas para o mundo inteiro, porque a mensagem de Jesus ela repercute hoje no mundo inteiro. Ela existe em todas as línguas, ela já foi traduzida para todas as línguas. Há países aí em que eles não são cristãos, mas eles conhecem. As pessoas podem não falar, a gente não é cristão. Tem muito lugar que eles não chamam Jesus de Jesus, é Yeshua, e assim vai. Mas a mensagem de Jesus é uma só. Ali, ó, Jesus e João Batista. Minha filha achou essas imagens aí desde bem pequeno. A gente sabe que eles eram primos. João Batista ele foi decapitado, né, pela esposa. A esposa de Herodes pediu para ele. Ela tinha raiva de João Batista e colocou a cabeça dele numa bandeja. Ele era primo de Jesus, ele batizou Jesus. Então, desde pequeno, ele já tem com ele, no DNA dele, essa missão de trazer paz, luz ao mundo, ensinamentos para a gente poder passar por esses momentos difíceis. E ali tá, a gente sabe que na época não tinha câmera, isso é um autorretrato aí que alguém fez, que representa os dois, mas está valendo. E aqui são os apóstolos. Aos 30 anos, quando partiu de vez para a sua jornada de pregações, tratou de escolher seus 12 apóstolos, sendo eles, na grande maioria, homens humildes. Apenas 2 sabiam ler e escrever: Levi, o cobrador de impostos, e Judas Iscariotes, comerciante de peixes. Jesus já mostrou que para entender a mensagem dele, você não precisa ter um doutorado, você não precisa ter um diploma na parede. Mesmo quem não sabe ler, quem não sabe escrever, ouvindo as explicações, ouvindo os ensinamentos, vai assimilar o que Deus quer da gente, vai entender a mensagem, vai saber que a gente precisa
seguir os passos do Mestre para poder passar por essa encarnação em paz com o nosso semelhante, em paz conosco mesmo. Porque desde que a gente não ofenda o próximo, não magoe, não machuque, a gente faz a vontade de Deus, a gente está em paz. E o melhor, se a gente puder fazer a caridade, puder estender a mão para aqueles necessitados, aí é um bônus. Quem dera, todos nós, pelo menos uma vez na vida, eu falo todos nós, a população do mundo inteiro, estendesse a mão um para o outro. Porque a gente sabe que há muitos orgulhosos ainda, há muitos arrogantes, que as pessoas veem o outro menos favorecido, ele acha que é superior, porque ele tem um pouco mais de dinheiro, ele tem uma casa melhor, um carro melhor, acha até que o sangue dele é melhor. Mas a gente sabe que um dia todo mundo vai se ver como irmão, todo mundo vai se amparar, vai se ajudar mutuamente e o mundo vai melhorar. Com fé em Deus. O reino de Deus então vai se estabelecer de vez aqui nesse mundo. Jesus, em sua caminhada, ele se encontrou em seus caminhos com gente de todas as classes, desde romanos, nobres a mendigos, prostitutas, ladrões, leprosos, aleijados de toda sorte, cegos, pessoas possuídas, pessoas com hemorragia e até centuriões. Ali uma foto ali que representa um menino que estava possuído por um espírito lá, que o pai dele ele era tido como louco. E o pai dele chamou a Jesus e falou: meu filho ele está possuído, ele se joga uma hora na água, uma hora no fogo. E os apóstolos tentaram tirar esse espírito e não conseguiram. Jesus foi lá e pôs a mão, perguntou o nome dele, ele falou: meu nome é Legião, porque somos muitos. E ali Jesus disse para os apóstolos: até quando vocês contam com a minha presença aqui? Até quando estarei com vocês? Pessoas de pouca fé. Será que nós hoje temos essa fé suficiente para encararmos os nossos demônios, encararmos os nossos medos, enfrentar as nossas dificuldades de pé? Sabemos que há muitas pessoas que jogam a toalha, saem pela porta do suicídio. Nós estamos aqui no mês de setembro, que é tido como Setembro Amarelo, no mês de combate ao suicídio. Esperamos que as pessoas saibam que todo mundo tem dificuldade, umas em maior, outras em menor grau, mas que jamais pratiquem esses atos, porque as consequências são terríveis. Nós que já estamos na casa aqui, estudando um pouco, entendendo como funciona, a gente sabe que quando o suicida chega lá do outro lado, ele vê que a vida não acaba com o ato dele. Que o problema que ele tinha aqui era pequenininho, em vista do problemão que ele arrumou lá do outro lado, porque ele vai ter que se ver com a lei de Deus. E a lei de Deus é severa. Ela não é que nem a lei do homem, que é falha. Às vezes perdoa um criminoso, às vezes pune. A lei de Deus não erra. A palavra de Deus é reta, não faz curva. Então, que as pessoas tenham mais fé, entendam que problemas todos nós temos. Em maior ou menor grau, são pessoas na família doentes, pessoas desempregadas, pessoas que estão presas por coisas que cometeram, ou até pessoas que são inocentes e por algum revés da vida aí também estão cativas. Outras estão no leito de hospital, desenganadas pelos médicos, mas não por Deus. Quantas e quantas pessoas os médicos falam, te dão uma semana, um mês, 3 meses, em 20 anos a pessoa está aí andando, vivendo, trabalhando. Eu tenho um irmão mais novo do que eu, um ano que ele foi atropelado. Ele tinha, o dia que ele fez 4 anos, ele tinha 5. No centro de Carapicuíba, ele foi, quebrou costela, braço, ele tem uma cicatriz imensa na cabeça. E os médicos disseram para minha mãe: se seu filho não morrer em 2, 3 meses, ele vai ter problemas psiquiátricos sérios. É nada, tá aí melhor do que eu, graças a Deus, já casou umas 8 vezes, tem um monte de filhos, está trabalhando. Quem é a gente para poder desenganar alguém? Quem é a gente para falar: ó, seu fim acabou, seu dia está contado? É Deus quem decide isso. Por isso a gente precisa ter fé nele. Entender que acima de todos nós tem um Deus maravilhoso que não tem nada perdido, a terra não está sem rumo. Deus está no leme dessa embarcação gigantesca aí. Para não, Deus abandonou a gente, é pandemia, é guerra, não abandonou não, isso é uma lição. Para a gente ter mais humildade, ter mais amor, olhar para o nosso próximo com empatia, com amor verdadeiro mesmo, enxergar em todos os outros irmãos, saber que o índio, o japonês, o amarelo,
O negro, ele sente dor como todos os outros, sente fome, sente frio. E quando a gente entender essas coisas, eu acredito que Deus não vai permitir mais que haja guerras, que haja fome, que haja tempestades e pandemias. Ele vai falar: meus filhos estão aprendendo a se amar, eles agora precisam de calma e de serenidade para poder evoluir todo mundo junto. Eles já estão se amando, já estão se respeitando, estão se ajudando. Essa é a nossa missão. A gente nasce, cresce, se multiplica, a gente evolui, a gente estuda, aprende alguma coisa, morre, e a missão é renascer quantas vezes for necessário para a gente poder não precisar mais repetir a lição. É que nem na escola, a gente entra na primeira série. Se você entendeu tudo no primeiro ano, passou para o segundo. Se você não entendeu, volta, faz o primeiro de novo, vai para o segundo, para o terceiro, para a faculdade. A terra é assim, a terra é uma escola. E a gente está aqui nessa escola gigantesca, não é a nossa primeira aula, com certeza, também não é a última, mas que a gente se esforce, né, para não ter que repetir mais essas lições, e vindo aqui para aprender a amar, para aprender a se perdoar, aprender a se ajudar, se respeitar. É isso que Deus espera da gente, que a gente tenha essa empatia um com o outro, e que a gente se dedique a se melhorar, a evoluir, a se tornar pessoas melhores. Aqui no caso, Jesus estava lá. Essa cena, acho que todo mundo já assistiu esse filme, riscando no chão com o dedo, escrevendo uma frase lá, apresentaram para ele uma mulher adulta. E eles queriam lapidar ela. Lapidar era matar a pedrada, né? Ao mesmo tempo, eles fizeram uma pegadinha para saber se Jesus condenaria ela. Eles falaram: ó, mestre, foi feito uma adultério. O que o senhor fala dessa situação? Ficou riscando ali no chão mais um tempinho ali, o pessoal esperando a resposta. Ele falou assim: quem entre vocês aí nunca pecou, que joga a primeira pedra? Como não tinha santo ali, um foi soltando a pedra aqui, outro soltou a dele também. Então, uns 2 minutos ele olhou, só estava uma mulher lá. E aí é que está. A lição disso a gente tem que entender. A gente também não pode condenar os erros dos outros. A gente vê coisa errada o tempo todo. A gente vê guerra lá do outro lado. Você vê irmãos ainda se matam. Uma batida no trânsito, uma discussão de vizinhos, briga de crianças. O moleque está no parquinho brincando com o outro, daqui a pouco se desentende, os pais vão lá, um acaba matando o outro, agredindo o outro. Se Jesus, que era esse ser divino, iluminado, não condenou, não apontou o dedo, quem somos nós? Que a gente deve muito ainda perante Deus. Se a gente fosse anjo, a gente nem aqui estava mais. Os espíritos de luz estão em outra esfera, já estão em missões mais nobres. A gente está na escola para aprender. Então que a gente também entenda essa lição do mestre, maravilhosa. Tudo que ele falou, ele deu exemplo. Ele falou no amor, ele amou. Falou no perdão, ele perdoou. Até no último segundo lá, quando estava crucificado, que ele viu que ia morrer, ele pediu para Deus perdoar todos nós, porque a gente ainda não sabia o que fazia. Maravilhoso o tempo todo. Depois que eu comecei a entender a caminhada de Jesus Cristo, eu fiquei, não vou dizer assim apaixonado, mas eu vi nele, tudo que ele fez foi para elevar a gente. Todos os ensinamentos dele foi para poder falar assim, ó, vai lá, dá para fazer. E ele não precisou para nenhum, não pediu para nenhum de nós matar um leão por dia, para fazer trabalhos hercúleos lá que nem o Hércules fez, os 12 trabalhos do Hércules, não quer nada disso. Que a gente aprenda a amar, a respeitar, a perdoar e a ter empatia pelo próximo. Aqui é a ressurreição de Lázaro. Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Está em João, capítulo 11, versículos de 43 a 44. Como eu falei do meu irmão, não é o homem que vai determinar se você tem um dia, um mês ou um ano, é Deus. E Jesus sabia que Lázaro não estava morto, ele estava no estado cataléptico lá. Nesse século aqui ainda não, a gente já está no século XXI, né? No século XX teve muita gente lá, por volta de 1960, 70, artista, cantor, que tinha epilepsia e eles tinham aqueles ataques, ficava 3, 4 dias sem se mover. O pessoal ia lá e enterrava achando que a pessoa estava morta.
chegava na hora de fazer exumação, o cara estava de lado, estava de bruço, o caixão todo arranhado. Quem garante que o Lázaro não passou por isso? Que ele não tinha essa doença? E Jesus, como era um ser divino, ele foi na porta da cova lá e ordenou, com toda a autoridade que ele tinha sobre os espíritos: Lázaro, levanta e sai para fora. E ele saiu. Mas basta a gente ter fé em Deus. Se não chegou o nosso dia, a gente não vai embora. Só sai antes do tempo aqui desse mundo quem se suicida, quem perde as esperanças, quem não tem fé em Deus, quem acha que está tudo acabado. Mas desde que a gente tem fé em Deus, Deus prolonga os nossos dias na terra. Quando ele saiu então para o deserto, a fim de meditar, foi tentado pelo espírito do mal. Minha filha achou uma imagem aí, mas ela se corrompeu e ela não vai nem aparecer. Aí já é uma adiante. E o que é as nossas tentações hoje? Hoje as nossas tentações são morais. O que a gente está assistindo na televisão? O que a gente está ouvindo? O que a gente está desejando para o nosso próximo ou para nós mesmos? Desde que a gente não deixe que a ganância tome conta, a gente tente conseguir as coisas pelo caminho mais curto. Há muitas pessoas que se desesperam e querem ficar rico de qualquer jeito, roubando, traficando droga, vendendo. Até tem pessoas que vendem até órgãos humanos. Infelizmente a gente sabe disso. Há quem paga, há quem vende. São tráfico de órgãos humanos. Sério. É muito triste saber que nesse mundo em que a gente está aqui respirando o mesmo ar, ainda há irmãos que pensam assim, que querem ter tudo à custa dos outros, querem ter luxo, querem ter diversão, querem sentir prazer à custa da dor dos outros. E Deus, tem uma parte da Bíblia que diz isso, né? Todo sorriso que você der, tudo que você conseguir às custas do choro do seu irmão, vai ser cobrado perante Deus. Antigamente a gente lembra que os reis, eles tinham os exércitos, iam lá, dominavam o inimigo, conquistavam o outro reino, pilhavam as riquezas, matavam os homens, pegavam as mulheres para escravas. Graças a Deus esse tempo está passando. Ainda existe aí os países menores. A gente sabe que tem muito lugar no mundo aí em que a mídia não entra porque eles não aceitam jornalistas. A gente vê no Afeganistão as mulheres estão sem direito nenhum lá depois que os Estados Unidos saiu de lá. O Talibã tomou de conta, eles estão cuidando do país à moda deles. Ninguém tem voz ativa para falar: vocês estão errados, não tem. Se fizer uma manifestação contra o governo, eles... Infelizmente é o caminhar da humanidade. A gente aqui não lembra, não tem certeza. Quem de nós já não esteve lá? Não vivemos lá naquela situação? E aí melhoramos uma vírgulazinha, Deus falou: não, vai lá para o Brasil, renasce lá. Lá ainda tem coisa errada, mas está um pouco mais tranquilo do que o Oriente Médio. E lá você tem condições de andar mais uma vírgulazinha. A gente agora precisa, já que a gente está livre daqueles terrores que tem lá, a gente sabe que lá tem muito homem-bomba ainda, tem pessoas que por nada tiram a vida do outro. Já que a gente está livre de tudo isso, a gente precisa colocar esses irmãos de lá nas nossas orações. Porque se fosse a gente lá, eu ia querer que alguém orasse por mim, orasse pela minha nação, orasse para que a gente alcançasse a paz e tivesse mais liberdade. Aqui não é o melhor dos mundos, mas a gente tem um pouco mais de tranquilidade do que lá, com certeza. Então, quando a gente toma um fôlego, a gente já tem condições de olhar para o outro, olhar para trás e falar: não, eu preciso, na hora de dormir, agradecer a Deus pelo meu dia, pedir a Ele para mandar luz, mandar paz para esses irmãos lá que estão na Ucrânia, na Rússia. A gente não tem que ver a Rússia como um agressor, a Ucrânia como vítima. Na verdade, eu ainda não entendi esse conflito, eu sei que está tendo. Do mesmo jeito que estão morrendo ucranianos, estão morrendo os russos. As mães de um e de outros estão sofrendo, as famílias. A gente precisa entender que são irmãos nossos. Eles têm o motivo deles lá de estar nesse conflito. E cabe a nós pedir a paz. Pedir que Deus constrói as famílias que estão perdendo esses irmãos na guerra, tanto soldados como civis. Pedir pelos dirigentes lá, tanto de um lado como do outro,
que eles coloquem a mão na consciência e uma hora dessas, eles decretam o fim dessa guerra, eles declarem a paz, para que o mundo todo tenha mais paz, porque o mundo está tenso, aumentou a gasolina, a comida aumentou, dizem que não tem fertilizante o suficiente aí para o mundo todo, porque a Ucrânia era uma grande vendedora de fertilizante. E uma coisa num país que está a milhares de quilômetros daqui afeta não só o Brasil, mas o mundo inteiro. O mundo está globalizado. Então que o nosso amor seja globalizado, não restrito. Assim como a gente ora para a nossa casa, vamos orar pelo vizinho da esquerda, da direita, pelo da frente, pelo da rua de trás. Porque quando todo mundo aqui estiver em paz, a gente já tem condições de orar pela rua de baixo, a rua de cima, o outro bairro, o outro município. E assim vai. É com trabalho de formiguinha que a gente vai chegar lá. Que a gente não deixe, né? Que as fake news, que as tentações do mundo corrompam o nosso espírito de ajudar, de estender a mão, de boa vontade. A gente não permita que isso aconteça. Ali, Jesus se encontrou também com muitos aleijados e cegos. Sua divina missão foi procurada por muitos para que lhes desse um bálsamo para suas dores físicas, morais e espirituais. Aqui nessa casa espírita a gente está atrás de uma cura do nosso espírito. São coisas que ainda afligem a nossa pessoa, que a gente ainda não entende. Por que a gente passa por certas dificuldades? Por que na minha casa eu tenho um filho que me ajuda e tem um que ainda me dá dor de cabeça? A doutrina espírita explica. Diz que a gente estude, entenda, compreenda. Tem explicações. Tem explicações porque às vezes tem um filho deficiente e tem um filho mais rebelde, ou porque o marido ele é avesso ao filho. Às vezes a esposa não se dá bem com o marido não se dá bem com a mulher. Tudo isso tem explicações. Desde que a gente vai estudar, vai buscar, a gente compreende que a gente é um devedor perante a justiça de Deus. E Deus, na divina sabedoria dele, ele junta pessoas que lá atrás tiveram contendas para que elas possam aprender a se amar, a se perdoar, a se ajudar. Muitas vezes, numa família, tem 4, 5 pessoas, o pai, a mãe e os 3 filhos. Aqueles 5 espíritos ali são espíritos que em outra encarnação foram adversários ferrenhos. Um não queria nem ver o outro pintado de ouro. E aí, na conversa lá antes da reencarnação, é conversado. Falar, você aceita nascer como filho de fulano e ciclano, para vocês se amarem, se respeitarem debaixo do mesmo teto, parar com essas desavenças? Eu aceito. Você aceita aquele como seu irmão? Ah, mas eu não gosto dele. Você aceita como seu irmão? Tudo é conversado, gente. O Espiritismo ensina isso, a gente entende isso no estudo que a gente tem aqui. Ninguém está por acaso na vida do outro. Não é porque você passou na rua, olhou no olho de uma mulher, ela olhou no seu, foi amor à primeira vista. Não é assim. Às vezes a gente acha que é o acaso, não existe acaso nem fatalidade. Deus está no controle de tudo, e tudo tem um planejamento. A gente não é jogado aqui assim, ó, Léo, vai lá. Se você der certo com a Maria, beleza. Se você não der certo com a Maria, você vai pegar a Cícera ou a Raimunda e assim por diante. Não é assim. Nos caminhos de Deus houve Cristo. E nos caminhos de Deus há um planejamento para que a gente volte aqui e que a gente se reconcilie com os nossos desafios. A gente respeite, a gente ajude, ampare, ame. Nada é por acaso. E ali Jesus ele encontrava com muitos irmãos defeituosos, né, com corpo deficiente. O Espiritismo também explica por que essas coisas acontecem. Porque se Deus é justo, soberanamente justo e bom, por que um tem saúde perfeita? Por que uns são tão dotados de inteligência e outros vêm com dificuldades mentais, motoras, na fala? E aí, estudando, a gente entende por que essas coisas acontecem. Não é maldade de Deus, são coisas nossas. Deus é bom o tempo todo. Para nós, Ele emana amor o tempo todo, incondicionalmente. A gente pode ser o pior criminoso possível. Ele permite que o sol nasça sobre nossas cabeças, que a chuva caia sobre o nosso telhado, que nem cai em cima do telhado do justo. Até o dia que a gente desencarnar, nem por isso a gente vai ter que morrer antes.
A gente morre pelos nossos erros, pelas ações que a gente toma. Mas Deus não é assim, Deus é bondoso. E se acontecem essas anomalias, há explicações para elas. Eu até digo a todos aqui, quem ainda não estuda, venha na casa, procure assistir, procure estudar um pouco. Tem livros na biblioteca aí para pegar emprestado, para você ler, entender. Os cursos, a gente está agora, voltamos no segundo semestre, os cursos estão caminhando. Quem ainda não estudou, procure estudar, para poder saber se o que eu estou falando é verdade ou é mentira. Eu também não sou dono da verdade, eu precisei ler, estudei um pouquinho para estar fazendo essa palestra aqui. E o convite fica feito, a casa abre aí, a gente tem cursos segunda, quarta também? Quinta, sábado, a gente tem cursos na casa. E tem um curso online também, para quem agora quiser ficar na sua casa ali assistindo pela internet. Conhecimento, gente, só ajuda, conhecimento não atrapalha. A gente tem que buscar esse conhecimento para entender por que a gente passa certas coisas na vida. E não esqueçam, Deus é bom o tempo todo, por todo mundo. Cura dos leprosos. Jesus disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, pois frequentemente é encontrado em meio ao povo humilde, curando e ensinando a palavra de Deus. A gente sabe que naquele tempo lá, ele convivia com os irmãos do Sinédrio lá, que eram os religiosos da época, que administravam as leis, né? Era eles que apresentaram a mulher lá para ser apedrejada, e Jesus deu uma lição de moral neles, e muitas. Jesus, com respostas pequenininhas, mais objetivas, deixava eles tortos. Tanto que eles fizeram por onde, até envenenar os romanos. Jesus foi crucificado. Mas ele jamais deixou de pregar, jamais deixou de atender. A pessoa, se ele tivesse ficado escondido, não, eu não vou sair na rua porque eu estou me procurando. Jesus não era assim. Tinha muitos leprosos naquele tempo, e a gente sabia que era contagioso, e ele ia. Curava os leprosos, curava cego, aleijado. Tem aquela irmã que tinha uma hemorragia lá. A história conta que ela ficou com essa hemorragia há mais de 10 anos. E ela tinha na consciência dela que se ela tocasse apenas no manto de Jesus, ela estaria curada. Quando foi um dia, Jesus estava em meio à multidão, ela deu um jeito de encostar a pontinha do dedo no manto dele. A hemorragia cessou e Jesus percebeu. E ele virou para trás e falou: alguém me tocou e de mim saiu virtude. Tamanha fé que essa irmã tinha, para saber que ela não precisava falar com ele, não precisava pôr a mão sobre ela. Se ela apenas tocasse no manto dele aqui, ó, ela estaria curada. E ela foi curada. Que a gente aumente a nossa fé, entender que Deus nos ampara, que Jesus nos cura. Mas a gente precisa ter fé. E como ele disse, levanta e anda, né? A gente não pode também ficar só em casa ali de joelho: meu pai, me ajuda, eu preciso de um trabalho, tenho que pagar minhas contas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça de novo. E nunca sai para entregar um currículo, nunca vai fazer uma entrevista. E aí você me diz: ajuda não chega. Você já pediu para Deus, ele com certeza já tem esse emprego para você, mas você precisa ir até a porta de alguma empresa. Você precisa falar com um vizinho, com alguém, e falar: meu, você não conhece alguém que está contratando? Porque se você ficar só orando ali, Deus está ouvindo, todo dia ele está ouvindo a sua oração. Só que ele não vai vir bater no seu ombro e falar: ó, vai lá na rua, que está passando alguém aí que está contratando. E a gente que tem que correr atrás. Como é a gente que vai ter que correr atrás da nossa melhora espiritual. A salvação é individual. A mãe não salva o filho não salva o pai, e assim por diante. Mas os pais, a mãe e o pai, têm como obrigação indicar para o filho o melhor caminho, ensinar os caminhos de Deus, ensinar o filho a respeitar o próximo, a ter empatia, a ter misericórdia. Essa é a obrigação. Um filho, né, como obediência, tanto a Deus, que é nosso Pai Supremo, aos pais encarnados. O filho, se ele tiver um pouquinho de amor, ele vai entender que o pai está ensinando aquilo para ele, para que ele não caia no vício das drogas, do álcool, não vá ser um traficante, não vá pelos caminhos errados da vida. A gente, às vezes, o
menino está ali dentro do quintal, vendo o outro na rua correndo, ele fala, nossa, sou muito careta. Não é careta, aquilo é um zelo. Olha quantas crianças estão ali em cima, ali na evangelização. São crianças que já vão crescer com um conteúdo ali. Pode ser que quando sejam adultos vão aprender a fumar, a beber, mas aí é o livre-arbítrio, é a escolha de cada um deles. Porém, os pais que já trazem eles ali para eles aprenderem desde pequeno, já estão dando a oportunidade para que eles possam conhecer o caminho correto. E lá na frente, se errarem, vão errar com a consciência, o erro de consciência, porque já saberão que o caminho certo não é aquele. Os pais, desde pequeno, estão dando ensinamento. A gente sabe que há muitos trabalhadores aqui que já, desde pequenos, os filhos acompanham o Evangelho no lar dentro de casa. Já sabem ler o Evangelho segundo o Espiritismo, conversam muito sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus. Isso a gente tem que fazer. Mas só que assim, se você não fizer, voltando lá, Deus vai perguntar, sabe o que você fez do filho que eu confiei a você? Eu tenho 2 filhas, uma de 19 e uma de 25. Procuro sempre que posso estar falando de Deus para ela, tá? Porque é uma das minhas filhas que me ajuda com os slides, com a qual eu pego o texto e ela me ajuda com os slides, que eu não tenho muita facilidade com o PowerPoint, ela faz aquilo ali brincando. Então a gente está conversando, a gente, na medida do possível, está ensinando, está falando. E quando você deixa esse filho de lado e deixa ele à mercê da própria sorte, ele vai escolher o caminho que ele achar melhor. Isso vai te dar dor de cabeça, você lá na frente vai passar por problemas infinitos, vai falar, meu Deus, por que eu não dei um caminho melhor para o meu filho? Por que eu não falei mais de Deus? Por que eu não fui um pai mais presente? Por que eu não tive na hora em que ele precisou conversar, eu não estava com ele? Então muitas vezes quem foi falar com esse menino foi um traficante, foi uma pessoa que levou ele para um caminho tortuoso, porque o pai ou a mãe não deu a sustentação necessária. Isso é uma responsabilidade nossa. O nosso pai tão misericordioso mandou para nós o nosso irmão maior, então vai lá e ensina para eles aprenderem o caminho. Naquele tempo era tudo na base da espada. O cara saía na rua, só saía com a espada na mão, sem ela estava morto. E Jesus veio, enfrentou romanos, o sinédrio, enfrentou a dificuldade do deserto onde é Jerusalém, a falta de recursos, enfrentou a má vontade das pessoas, porque muita gente não queria nem ouvir, ele era tido como louco, mesmo ele curando, mesmo ele ajudando, multiplicando o pão, o peixe. Esse homem é um louco. O que mais eles queriam? Ou nós, né? Porque quem garante que a gente não estava lá? Como a gente sabe que a gente reencarna várias vezes, ninguém garante que nós batemos aqueles pregos lá. Então, que Deus nos perdoe se a gente participou dessa situação. De tudo que falou, ele sempre ficou com atos para que nada ficasse apenas na teoria, desde a prática do amor, da caridade e do perdão. De tudo que ele fez, ele fez na prática. Ele falou, gente, vamos amar, vamos perdoar, vamos fazer a caridade, e ele fez. Não ficou só na conversa. Ele, com ações, ele mostrou que é possível, que a gente mesmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade, se a gente olhar um pouquinho para quem a gente é realmente, a gente é carne. E essa carne daqui a pouco está debaixo da terra, mas o Espírito continua. E o Espírito vai responder por tudo que a gente deixou de fazer de bem aqui. O que a gente fez de bem, isso pesa na balança a nosso favor. Se a gente fez, o nosso mal também pesa contra. E muito. O mal é que nem chumbo, ele pesa bem mais do que a pena. Então que a gente pratique o bem. Porque o nosso advogado, todo o tempo da nossa existência, vai ser o bem que a gente praticar hoje. Daqui 100 anos, quando falarem, quem foi o Saulo? Ah, não, ele ajudou uma senhora a atravessar a rua uma vez ali. Foi só isso que ele fez? Não vim fazendo mais nada. Aí, coitado de mim. Mas se eu tiver feito um pouquinho a mais, eu vou ser, pelo menos, acho que no nosso lar, lá eles vão me aceitar, para mim ser curado, para mim ser amparado. A gente pensa que morrendo, tem muita gente que acredita que morreu, acabou, vai dormir um sono eterno, é assim, não. A vida continua. As consequências do que a gente praticou nela, vem todas à tona.
Aqui, ó, na caminhada de Jesus, após a morte de Jesus, ele se encontrou com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Encontro esse que mudou a trajetória de Saulo, que depois passou a se chamar Paulo. E aí, lendo o livro, a gente vê a narrativa do Emmanuel, que narrou essa história do Saulo de Tarso, e ele conta que quando o Saulo de Tarso estava para chegar em Damasco para matar o cristão, ele era meio-dia e uma luz bem mais intensa que o sol ofuscou ele e ele caiu do cavalo. Ele já caiu cego, mas na cegueira dele, ali, naquele minuto que ele ficou no chão, ele percebeu uma figura se aproximando dele e percebeu que era Jesus. Ele não conhecia Jesus pessoalmente, Jesus já tinha sido crucificado. Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu apenas: Senhor, o que queres que eu faça? Ele era um cara muito obstinado, porque o Sinédrio naquele tempo não tinha soldado, não tinha exército, mas ele, como era um cara muito enérgico, ele era respeitado pelos romanos, ele conseguiu alguns soldados ali junto com ele, acompanhar ele nessa trajetória até Damasco, encontrar esse cristão e matar. Mas quando ele foi encontrado por Jesus, Jesus encontrou ele no caminho de Damasco, automaticamente ele mudou o modo de pensar, porque ele percebeu o ser divino que era aquele que ele perseguia. E quando percebeu que Jesus era realmente o Filho de Deus, ele ficou cego, tanto que quem curou ele dessa cegueira foi o cristão em que ele tinha ido matar. Ele foi na casa das pessoas lá que ele conhecia do Sinédrio. Quando ele falou de Jesus, eles falaram para ele que ele estava louco. Não, acho que ele tomou muito sol na cabeça, está cego e ficou louco. Ele não estava louco, ele apenas foi convertido de imediato. Ele era um cara que ele estava pronto para fazer o bem, ele só não conhecia o bem. É a mesma coisa que você pegar uma criança pequena e ensinar a maldade para ela desde pequena. Ó, quando você vê um amiguinho seu, dá um soco nele, dá um murro nele. Essa criança vai crescer assim, batendo em quem encontrar. Mas a partir do momento em que ela entender que está errado o que ela está fazendo, que está dando um soco nos outros, está errado, ela vai parar de fazer isso. Assim ela, Paulo de Tarso. Ele era um cara que estava pronto para praticar o bem, tanto que São Paulo foi um dos maiores evangelizadores, né? Quem mais falou do Evangelho de Deus aí. Ele conheceu Pedro, conheceu os outros apóstolos, ele foi morto também pelo Sinédrio, e ele mandou carta para meio mundo. Ele andou naquele tempo, o mundo precário que era naquele tempo, eles não tinham cavalo, eles iam a pé. E ele se converteu ao cristianismo. E ele levou os ensinamentos do Cristo a muitos lugares do mundo. A narrativa de Emmanuel falando sobre Paulo de Tarso é maravilhosa. Porque ele foi culpado do apedrejamento do irmão da noiva dele. Ele cresceu acreditando naquilo que foi ensinado para ele. Que o Jesus Cristo era o inimigo a ser combatido. E ele combatia ferozmente. Porque ele não conhecia a verdade. Tanto que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. A verdade é que Deus está conosco sempre. E que a gente precisa todos os dias, ao levantar, agradecer pela noite por mais um dia. No fim do dia, antes de dormir, agradecer a Deus por aquele dia, pela vida, pela família, pelo nosso lar. Essa é a verdade. E tentar se melhorar, gente. Tentar se melhorar. Não é fácil, eu sei que muitas vezes perdoar é difícil. Eu também estou aqui encarnado, não sou um anjo, sei que não é fácil, mas é o que Deus espera da gente. Seja na nossa família, seja na nossa vizinhança, seja no nosso local de trabalho. Que a gente olhe as pessoas com mais empatia, com mais amor. Que a gente se coloque no lugar do outro. Para de repente, se essa pessoa me falou essas palavras assim, tão amargas de serem ouvidas, é porque ela está passando por alguma dificuldade e a gente não sabe o que se passa na casa das pessoas, mas a gente sabe o que se passa na nossa. Então que a gente olhe mais na nossa casa para ter paz, e que a gente olhe para as pessoas do lado com mais empatia, respeitando. Nem todos nós acordamos todo dia com o pé direito. Tem dia que a gente acorda que a gente não quer falar com ninguém, passa um dia daqueles complicado mesmo, um dia pesado, você não quer falar, a mulher dá bom dia, você mal responde, entra no carro com a cara feia e vai embora. Aí depois você para pensar, pô, ela não tinha culpa que eu não dormi bem, ela não tem culpa que eu não estou legal.
ninguém tem culpa. Mas acontece, a gente é ser humano. Às vezes você come uma comida, não cai bem, você passa mal, não dorme legal e acorda rabugento. O ser humano, infelizmente, ainda é assim. Há poucas pessoas que eu vejo todos os dias que estão sorrindo e estão sempre com um moral elevado, estão felizes. Essas pessoas deveriam ser multiplicadas ao 1.000.000 para que o mundo se tornasse mais leve. Mas isso está em cada um de nós. A gente mudar nossas atitudes, quando levantar pela manhã, faz uma oração a Deus, e a gente sabe que só está em paz com o próximo quem está em paz com Deus, porque se você não ama o seu próximo, você não está em paz com Deus, não. Não tem como amar a Deus e não amar o próximo. Mesmo assim, muitos que lá estavam vendo e ouvindo não acreditaram no Mestre. Ainda hoje ele se faz presente em nossos caminhos. E quanto a nós? Quem somos nós no caminho de Cristo? Quem somos nós? Será que a gente acredita em Cristo? Será que a gente segue os passos dele? A gente perdoa? A gente já aprendeu a amar? A gente já confia em Deus o suficiente para nos livrarmos dos nossos demônios? É uma reflexão. A gente possa pensar mais nisso e buscar o conhecimento, buscar o entendimento, para a gente se tornar mais leve para a sociedade, mais leve para o mundo, mais leve até para Deus, porque a partir do momento que a gente se eleva um pouco, Deus já não se preocupa tanto com a gente e fala: meu filho está caminhando com as próprias pernas, agora eu posso olhar com mais atenção aquele ali, porque a gente, em vez de dar trabalho, a gente vai ajudar. Muito obrigado a todos pela atenção de vocês. Espero ter conseguido passar a mensagem dessa palestra. Tá bem? Espero com a próxima vê-los de novo aqui. Vou esperar aqui na casa marcar aí uma outra data. Eu volto aqui para falar de um outro tema, contando sempre com a presença de vocês. E para encerrar, eu convido vocês de novo a mentalizarem à frente de vocês essa imagem de Jesus Cristo tão maravilhosa, que Ele possa vir de encontro a cada um de vocês sorrindo, com aquele olhar cheio de amor, meio. Mentalize também Jesus junto àquelas pessoas difíceis que porventura vocês têm dificuldade de se relacionarem dentro dos seus lares, nos seus caminhos, nos seus trabalhos, para que esses locais sejam abençoados também, que essas pessoas difíceis sejam iluminadas pela luz do Mestre. Que a semana de vocês seja abençoada, cheia de amor e de paz. Que Ele permita que vocês voltem para casa melhores do que chegaram, mais leves, com o coração transbordando de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.